Agora sim. Muito boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Tá, o que que é esse workshop? Aqui eu vou mostrar muitas estratégias que eu apliquei em diversas empresas, na maioria delas grandes, acima de bilhões de faturamento. E a ideia aqui é eu fazer vocês, na verdade, provocar um pouco vocês de como vocês estão lidando com o crescimento da empresa de vocês? Como vocês estão trabalhando para buscar melhorias de faturamento, melhorias em performance, aí falando de custo, melhorias de eficiência, para que no final do dia tenha mais lucro. Então, basicamente, vou tratar um pouco disso, tratar das estratégias para aumentar o faturamento, falar um pouco de como otimizar custo, otimizar despesas e vou falar também de alguns cases que são muito interessantes. Seguindo aqui, essas são algumas empresas que eu já prestei consultoria. Então, aqui tem diversas empresas, diversos segmentos. A minha formação, eu comecei no Senai, eu tenho orgulho de falar isso, que eu comecei no Senai, com, por volta dos 14 anos. Fiz engenharia de produção. Para quem não me conhece, para quem conhece já sabe um pouco disso. Fiz engenharia de produção, fiz marketing estratégico, fiz MBA internacional, passei também nessas universidades, Berkeley e Stanford, na Califórnia. E sou fundador da empresa B Group, que é consultoria. A Billions Club é uma empresa que eu criei faz pouco tempo, faz um ano mais ou menos. E eu tenho um clube de empresários em São Paulo. Pessoal, se alguém tiver com o microfone aberto, tá fazendo um ruído aqui. É, eu criei esse Billions Club, que a ideia é ser um clube de empresários, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Funciona aqui em São Paulo, mas a ideia é expandir para outros estados e outras cidades. Falando um pouquinho dessas empresas que eu já trabalhei, a última que foi a Romaioli, algumas pessoas acho que aí já conhecem, empresa aí que está na casa de bilhões de faturamento por ano. A Azul Express também foi um case muito interessante. No momento de pandemia, que as companhias aéreas estavam todas paradas, eles resolveram criar essa marca, Azul Express, que é o quê? Nada mais é de que uma empresa de transporte aéreo aproveitando o transporte terrestre, para que eles conseguissem, na verdade eles não criou nessa época, mas ele expandiu muito nessa época, para que eles conseguissem aproveitar a malha que eles têm, que é muito diversificada, é a melhor malha aérea do Brasil, no sentido de capilaridade, e eles fizeram bastante parcerias com empresas de transportes e acabaram gerando bastante resultado nessa época com transporte de mercadorias pelo e-commerce, que na época, não sei se vocês lembram, foi o boom do e-commerce no Brasil. Então, quem aproveitou esse momento se deu muito bem. Tem outras empresas aqui também que eu trabalhei. Acho que ó, os cases são bem diferentes um do outro, e eu vou falar um case um pouquinho aqui mais para frente. Aqui, muito interessante, aí quem quiser comentar, comenta. Aqui seria o quê? O modelo de funcionamento da empresa. O modelo ideal, né, de funcionamento da empresa. A gente sabe que muitas empresas não têm essa estrutura hoje, infelizmente, mas deveria ter ou deveria trabalhar para ter. Se vocês quiserem responder, fiquem à vontade. Quem de vocês aqui, empresa, fez planejamento estratégico esse ano? Tem alguém aí que conseguiu fazer um planejamento estratégico olhando tendências de mercado, olhando o cenário econômico, fazendo projeção de faturamento do ano, estimando quanto deveria investir, olhando para os concorrentes, olhando para a competitividade dos produtos. Comenta aí se alguém fez. Se-
Alguém quiser comentar e fique à vontade. Pode abrir e falar. Oi, Michael. É, Opa, eu fiz, né? Eu fiz alguma coisa não tão estruturada, acredito, como você deve estar acostumado a fazer nas empresas, nas consultorias, mas eu sim estudei o mercado, estudei as diversas nuances que a gente tinha ali para poder explorar. E como a gente já conversou aí na semana passada, né? A gente fez uma live ao vivo aí, a gente participou e falou sobre crescimento e estratégias. Eu utilizei algumas que deram certo, né? Digamos que do médio cliente para o pequeno cliente, para o small client, deu muito certo, é, né? que legal, Então, sim, teve um planejamento estratégico, só não foi estruturado, mas nos legal. próximos anos, com certeza vai ser. Isso é importante. Por quê? Porque desse planejamento estratégico aqui a gente está falando de 5 anos de planejamento para frente, né? Desse planejamento estratégico tem que sair o que que eu vou faturar no dia um, na verdade, no ano um, o que que eu vou faturar no ano 2, o que que eu vou faturar no ano 3, assim por diante. Qual a estimativa de investimento? Aí, olhando para essa outra parte, né? Qual o retorno desse capital investido? Então, nessa parte aqui de DRE, que a gente fala de projeção de 5 anos, a gente tem que enxergar o quanto vamos ter crescimento de receita, o quanto vamos ter de ajuste de custo, e tudo isso olhando para o mercado. Ah, o meu market share hoje é 10%, tá? Eu vou crescer para 15%, ok? Crescer para 15%. De quem que eu vou roubar mercado? Aí estamos falando daqui, né? Você vê que as coisas estão conectadas. Eu penso aqui na estratégia, eu faço um planejamento financeiro para 5 anos, e aqui eu preciso amarrar quais são as alavancas que eu vou trabalhar para capturar esses 5% a mais de market share. Pode ser que algumas pessoas estejam aqui, pô, o Michael está falando de um negócio que eu nem imagino implementar na minha empresa. Fica tranquilo, o que que eu estou falando aqui? Qual que é a minha provocação? Isso aqui deveria ser uma estrutura de uma empresa organizada que pensa em crescer continuamente todos os anos. Pode ser que a tua empresa não tenha essa estrutura, mas o que que você consegue fazer esse mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses, para caminhar para ter uma estrutura organizada dessa forma? Por que que eu provoco isso? Porque eu trabalhei em diversas empresas, em diversos momentos, com um problema financeiro, com estagnação, em crescimento, buscando aumento de performance. E todas elas que não tinham uma estrutura, uma empresa, uma estratégia, uma equipe estruturada, com processos, com indicadores, os executivos, principalmente, sofriam muito, trabalhavam 16 horas por dia, fazia mais ou menos igual o Thiago está fazendo aí, passando das 19 horas pensando o que que vai fazer no outro dia. O que que eu sempre falo nos meus treinamentos? Quando você trabalha mais que 12, mais que 14, mais que 16 horas, você deixa de fazer alguma coisa. O que que você deixou de fazer? Deixou de ir para academia? Deixou de cuidar dos filhos? Deixou de ficar um tempo com a esposa? Então, no final das contas, é isso. Mas, enfim, vamos voltar aqui. A provocação aí é só para vocês conectarem e pensar, pô, faz sentido, não faz sentido, ok? Bora lá. Então, quando eu tenho esse direcionamento aqui no planejamento financeiro e faço esse forecast aqui, a gente chama de forecast no mercado de consultoria, né? Quando eu faço essa projeção, essa previsão de faturamento, de receita, de lucro, eu preciso ter esse plano estruturado, aonde eu vou crescer, aonde faz sentido, onde faz sentido eu crescer, para que eu consiga estruturar e ter ações aqui para o dia a dia, a gente chama para rodar o PDCA, para ter ações aqui para o meu time executar, para que isso aqui funcione. Porque se eu não tiver um planejamento estratégico, se eu não tiver uma estrutura aqui de ações que tem que acontecer no meio do mês, no segundo trimestre, no último trimestre, enfim, ações estruturadas que tenha KPIs, que tenha responsável, que tenha previsão de atingimento, previsão de investimento, enfim, que tenha uma estrutura mínima, as coisas se perdem.
Muitas empresas que eu trabalhei, aí só dando um plano de fundo gigantesca, contratam uma consultoria, como muitas fazem, eles fazem um planejamento estratégico e dá na mão dos diretores ou dos executivos para implementar. Quem acha que funciona? Não funciona. Por que que não funciona? Porque esses caras que estão aqui, que fizeram, desenharam o planejamento estratégico e que analisaram o mercado e falaram, dá para crescer 20%, eles não analisaram quais eram os pontos que talvez a fábrica tinha. Pô, a fábrica aqui está com uma eficiência de 50%, não chega em 80% nunca, porque o equipamento é velho, porque a mão de obra precisa treinar. Então, existem coisas que estão aqui que os executivos precisam se envolver para entender o dia a dia, entender quais são as premissas que precisam ser consideradas, ok? A gente vai falar muito dessas três partes aqui, tá? Por que que eu estou falando aqui de estrutura organizacional? Aí, pessoal, se vocês não estiverem entendendo aí a lógica, vocês me perguntam, tá? Por favor, eu já rabisquei tudo aqui, mas se vocês não estiverem entendendo, vocês me avisam. Por que que eu trouxe a estrutura organizacional? Imagine que você quer crescer 10% nesse ano, 15% nesse ano, 20% nesse ano. Qual que vai ser a estrutura organizacional de cada ano? Qual que vai ser o tamanho da equipe? Qual que vai ser o investimento que eu vou fazer em software? Enfim, precisa estar tudo isso considerado. Porque se não tiver, vai acontecer, cresceu 15%. Você já viu isso? Alguém fala, pô, é a dor do crescimento, a empresa começa a se atropelar toda, o CEO perde a mão, o diretor perde a mão. Eu já acompanhei vários casos desses. Por quê? Porque ele não estimou uma estrutura organizacional, ele não começou a fazer um trabalho de captação de pessoas, não começou a trabalhar as competências necessárias para aquele crescimento. Então, isso tudo precisa estar no planejamento estratégico. De novo, né, pessoal? Eu sei que muitos aqui não é a realidade, mas a minha provocação é: ok, vocês não fazem isso, mas o que que eu consigo fazer disso? Aí, olhando, isso aqui é mais olhando para o dia a dia, né? Eu tenho indicadores de performance, eu consigo acompanhar aquilo que eu projetei por mês, por semana, e consigo fazer uma avaliação aqui com o meu time semanalmente. Por que que eu não estou acompanhando? Qual que vai ser a ação para ajustar esse crescimento que eu projetei e não está acontecendo? Em cima disso, eu preciso ajustar o budget. O budget é feito anualmente, mas esse budget pode ser alterado, né? Imagine que o crescimento de 15% não aconteceu. Faz sentido ter um budget com 10%, 15% de crescimento de despesa ou custo? Não faz sentido. Não precisa ser alterado o budget. Para quê? Para que a gente consiga enxergar a correlação do que foi previsto do que foi realizado. Tá fazendo sentido aí, pessoal? Isso aqui é só um plano de fundo, tem muito mais conteúdo. Beleza? Eu não estou vendo quem está aí, mas me avisem aí, pessoal. Alessandro, Celso, Diane, se estiver entendendo. Henrique, tudo bom, Henrique? Adriano, bora. Tudo certo aí, Henrique? Tudo certo. Boa noite. Boa noite, vamos lá. Aqui, pessoal, peguei um estudo de caso de uma empresa que eu trabalhei em 2021. Eu fiquei 2 anos nessa empresa, eu já estava com a minha consultoria. Se vocês puderem aqui dizer qual que era o momento dessa empresa? A empresa estava passando por um momento de estagnação, um momento de problema financeiro, crescimento. Olha, faturamento, olha o lucro. O que que vocês acham? Isso aqui é um DRE, tá, pessoal? Para quem não conhece, demonstrativo de resultados de exercício. A ideia aqui é avaliar como que foi o resultado da companhia. Isso é publicado em algumas empresas trimestralmente, outras fazem mensalmente para avaliar aí um curto espaço de tempo. O que que vocês acham, pessoal? Essa empresa estava bem, estava ruim? Péssima.
ruim pra caramba, né? Com 3% de lucro líquido é péssima. Ela deve vir de um declínio muito bom, é isso. E não aconteceu do dia para a noite, com toda certeza, né? É, exatamente. Então, eu entrei nessa empresa no final de agosto. Setembro, esse foi o resultado. O que que a gente fez aqui, depois de sete meses? A gente conseguiu, dobrar o faturamento. Eu explico depois o que que foi feito. Conseguimos aqui reduzir 5 pontos percentuais no custo variável. Está vendo aqui que só de custo variável, compra de matéria-prima, ficava 49% de receita? Isso aqui, dependendo do mercado, é até mais, tá? A gente vai ver um case depois aí mais para frente, dependendo do mercado, até mais. Aqui a gente tem que ter um time de negociação, de supply chain, de strategic sourcing, sei lá o quê, focando, buscando alternativas de redução de custo de compra todos os dias. Isso aqui é fundamental. Por quê? Porque 50% praticamente da receita fica para pagar fornecedor. Fornecedor principal, né? Tem outros fornecedores aqui para baixo. Estão entendendo aí, pessoal? Quem já fez essa análise aqui? Isso aqui chama análise vertical, AV. Em muitos demonstrativos de resultados, vocês vão ver um tal de um AV lá. Pessoal, quem não estiver acompanhando, me avisa, mas vai ficar mais legal para frente, eu prometo. Vai ficar mais legal para frente. Aqui está pode ser que esteja meio pesado, mas vai ficar mais legal. Aguenta aí. Aqui chama análise vertical. O que que é análise vertical? É enxergar o quanto por cento da receita vai ficando no meio do caminho. Você consegue perceber que aqui, que logo na primeira linha fica 18%? Tem empresas que jogam frete para baixo, tá? Mas essa aqui ela usa frete aqui em cima. Não é o padrão, mas enfim. Aqui, 18% frete, comissões e impostos, 18% da receita. Aqui fica 49% só no custo variável. Aqui, mais 18% no custo fixo. E aqui, mais 16% na despesa operacionais. O que que aconteceu aqui em custo fixo? De 18% foi para 12%. Muito bom. Perdia 18%, você está perdendo 12% em maio. Despesas, perdia 16, está perdendo 9. Muito bom também. Reduziu 5 pontos percentuais. E no final do dia, olha quanto foi o lucro operacional. Multiplicou por 4 vezes. Olha o lucro líquido, multiplicou por 12 vezes. Olha o valor da empresa, o valuation. Valuation geralmente é calculado, não sei se alguém já pesquisou, uma conta de padeiro, 10 vezes o EBITDA, 10 vezes a geração de caixa. Então, você pega o EBITDA, multiplica por 12, né, que é o período do ano, e multiplica por 10. Então, saiu de 120 milhões para 390 milhões em 7 meses. Isso foi um dos meus cases que eu gosto mais de vender, né, porque não é em toda empresa que você consegue ter um resultado desse em 7 meses. Foi um case surpreendente. E o time, o resultado não foi só eu que construí, né? O time também estava junto. Alguém tem alguma dúvida aqui, pessoal? É importante comentar. Eu sei que muita gente talvez não teve contato com o demonstrativo de resultado, mas o que que é importante, talvez, para vocês que não têm esse contato? Pega uma planilha de Excel, coloca lá faturamento desse mês, quanto que eu gastei com os materiais principais, o quanto que eu gastei com outras despesas e vê o quanto que sobra em cada mês. E tenta fazer isso para os próximos meses até o final do ano. Quanto você quer crescer de receita, quanto você consegue, né, reduzir de custo, quanto que você consegue reduzir de despesa. Isso é um exercício muito, muito, muito bom. Porque se você não fizer isso, você está no automático. E qualquer resultado que der em maio, em junho e julho, para você serve. Como que você vai crescer se você não sabe como você vai crescer? Quais são as alavancas que você vai trabalhar? Faz sentido? Então, passando aqui para os pilares da estratégia, né? Eu vou falar aqui um pouquinho mais de um.
algumas pessoas já talvez até já tenham trabalhado com isso. Isso aqui é um mapa mental. O que que é um mapa mental? A ideia é você construir diversas hipóteses daquilo que você gostaria que acontecesse. Por exemplo, olhando aqui para esse negócio, qual que é o objetivo desse negócio? A gente vai escrever alguma coisa depois, tá? Para ficar mais prático. Tanto que o diagnóstico chama diagnóstico na prática, né? Precisa ser prático, o troço, senão não funciona. Como que o faturamento cresce? Ou em preço ou em volume, certo? Todos faz sentido? E qual que é o DNA da companhia? Isso é importante para o negócio. Por que é importante? Eu vou falar um pouquinho mais para frente. E aqui, oportunidades, novos negócios. Isso aqui, se eu falar para você que, pelo que eu vi em consultoria, 70% das empresas não buscam novas oportunidades para o negócio. Elas estão estagnadas, elas não conseguem gerar novos clientes, elas não conseguem ter uma boa margem, mas não buscam novos negócios. Faz sentido isso? Por que não buscar novos negócios? Eu vou trazer um case depois. Vocês já ouviram falar o que é o core business? É o negócio principal da empresa. Ok, eu produzo, por exemplo, sei lá, eu faço consultoria. Por que que eu trouxe mentoria junto com a consultoria? Porque eu enxerguei oportunidades em muitos executivos que não conseguiam se desenvolver durante a consultoria. A consultoria entrava na companhia, ela resolvia o problema e depois de 6 meses a empresa voltava para o declínio. Por quê? Porque o executivo ou o empresário não entendeu o que que ele precisa fazer. Então, o que eu faço agora? Um acompanhamento desse empresário. Novos negócios, os negócios suportes. Quais são os negócios que podem se conectar com o teu produto? Olhando aí para a jornada do cliente, eu vou falar um pouquinho disso depois. Pensando em gerar novos negócios. E aqui os negócios expandidos, né? Os negócios que suportam esses negócios que são suporte. Aqui, estratégia STP, que é o quê? É segmentação, target e posicionamento. Eu vou falar também um pouquinho mais para frente. Aqui, marketing 4P, a gente vai falar de tudo isso aqui, tá? Então, aqui é preço, praça, promoção e produto. A gente vai falar também disso. Legal? Então, isso aqui é como se fosse um esboço de algo que você poderia pegar a tua empresa, sentar e pensar, pô, qual que é o objetivo do meu negócio? Ah, eu desenvolvi a minha empresa para atender clientes que tinham esse tipo de dor e fazer isso, isso, isso. Ah, ok, entendi. Como que teu marketing comunica isso aqui que você desenhou? Está comunicando o seu produto? Está conectando com isso aqui? Então, por isso que eu criei esse esboço aqui para a gente falar um pouquinho mais para frente. Beleza? Tudo certo até aqui? No, mais para o finalzinho, eu vou abrir um tempo para a gente bater um papo, mas me avisa aí se não estiver entendendo, que eu declaro não entendendo ou eu não estiver explicando tão, tão claramente, porque eu tenho eu costumo falar mais com um linguajar aí de consultoria, mas vocês me avisam se não estiver muito claro. Aqui falando um pouco de novos negócios, né? Novas oportunidades. Alguém já ouviu falar de ecossistema? Que é aquilo que eu comentei ali agora, o core business, o negócio suporte e o negócio expandido. Imagine que o negócio seu principal está aqui. O que você pode desenvolver de diferente que conecta com esse negócio? Não precisa ser uma peça, pode ser um serviço, pode ser alguma coisa diferente que você pode oferecer aqui, que também pode conectar com outro produto nessa outra dimensão. Vocês vão ver um case que eu vou apresentar mais para frente, que é bem conhecido. Então, core business são as atividades principais, os negócios suporte, a camada que conecta com o negócio principal. E o negócio expandido conecta aqui com o core business e ele surge, inclusive, para gerar sinergia para o negócio principal. Famosa Magalu. Quem não conhece a Magalu, né?
Na minha época de adolescente, a Magalu era conhecida como varejo. Acho que eu já expliquei isso para algumas pessoas aqui. Mas em alguns anos para cá, ela passou a ser uma empresa que não quer mais ser vista como varejo. Ela quer ser vista. Ô, Samir, tudo bem? Estou explicando aqui de um case, Samir, da ecossistema. Por que que eu estou explicando de ecossistema? Para geração de novos negócios. Vamos lá. Por que que a Magalu não quer ser vista mais como uma empresa de varejo? Porque ela entendeu que se ela tratar ela como varejo aqui em core business, ela não consegue gerar novas oportunidades como ela tem gerado aqui. O core business agora é uma empresa que conecta o consumidor ao o vendedor. É uma plataforma. Então, sendo uma plataforma, ela pode desenvolver muitas coisas, muitos negócios diferentes. Aqui a gente está falando do negócio suporte. Olha que ela comprou faz pouco tempo. Kabum, Aikfome, estante virtual. E olha que interessante, o que que ela comprou para conversar com esse produto aqui? Esse canal Tech é um canal que fala de produtos tecnológicos, de gamers, de uma série de coisas. E esse Kabum, por coincidência, na verdade não é coincidência, ele vende muito produto tecnológico. Gamers, informática, é o principal segmento desse Kabum. Vocês conseguem entender esse exemplo aqui que eu trouxe? Então, o conceito, né? Core business, meu negócio principal. O que que eu posso criar de negócio suporte para que conecte com esse meu negócio principal? Então, aqui estamos falando do quê? De conectar o vendedor com o consumidor. Então, aqui eu posso colocar uma empresa de serviços. Aqui eu posso colocar uma série de coisas. Posso colocar pessoas vendendo produtos dentro do meu site. Então, ela comprou a Netshoes, comprou a Zatini. Aqui eu não estou julgando se o negócio ou a estratégia foi bem sucedida ou não, tá? Tanto que a gente vai ver que a Magazine não está muito boa. Está com um lucro negativo. Aqui eu não estou julgando isso, tá? Estou julgando a questão de o que que ela enxergou. Ela enxergou que o cenário do varejo, ela enxergou que o cenário do varejo estava ficando competitivo, com chineses entrando no país, com a Amazon entrando no país, com o Mercado Livre entrando no país. Eu acho que tem pessoas aqui que trabalham com logística, eles conhecem bem isso. E ela precisa Qual é o teu número? movimentar. Opa, fala, Samir. Fala, Michael. Perdão, tô atrapalhando aí, falando aqui. Quer que eu cancele o microfone? Coloca no mudo, por favor. Mas aí, depois, se quiser comentar da própria aula, pode comentar, tá? Não que tem que ficar no mudo para sempre. É só se tiver com Não, alguma não, não, beleza. conversa, beleza? Então, é isso aí. Por que que ela fez isso, né? Porque ela se enxergou uma concorrência grande chegando e falou, pô, eu preciso movimentar, o que que eu vou fazer? Eu vou comprar empresas, entrar na logística. Por que que ela entrou na logística? Já que ela tem um e-commerce e ela compra e vende produtos, por que não ter uma empresa de transporte? Com isso, o que que ela faz? Lógico, né? Se isso for eficiente, se isso não gerar mais problemas do que solução, né? Mas considerando que o negócio foi bem feito, que foi bem integrado, capturou todas as sinergias que precisavam ser capturadas, isso aqui deveria deixar mais margem para ela, certo? Se eu não tenho uma empresa de transporte para fazer contratação de serviço, no final do dia isso deixaria mais margem. E aqui, empresas de serviços financeiros, enfim, contratou, saiu comprando várias empresas. E ontem, por coincidência, eu vi uma reportagem, na verdade hoje, que a Magalu entrou no cloud. O que é o cloud? Ela entrou na parte de parcerias com empresas para fazer serviços de nuvem, inclusive fez parceria com a Dell para proteção de dados.
o que que isso quer dizer aqui para vocês, né? Qual que é a provocação que eu quero fazer aqui? Se o mercado está competitivo, se eu não consigo gerar mais volume com o meu produto talvez não é tão competitivo, qual a alternativa que eu tenho na mesa? Qual a alternativa que talvez vocês teriam na mesa? Aí, aqui eu trouxe os resultados da Magazine Luiza. Ela está com lucro líquido negativo em 2023, nos 2 meses. Aqui no quarto trimestre ela melhorou um pouco, está com lucro positivo, mas olha o que eu falei lá da análise vertical, que interessante. 70% do faturamento dela fica no custo e mais 25% com despesa. Quanto sobra? Nada, praticamente. Mas a gente percebe que tem alguém fazendo um trabalho lá, ó. 72% antes ficava no custo, agora está 79%, melhorou quase 3 pontos percentuais. Então, essa leitura que eu quero provocar aqui para vocês terem, né? Que empresário precisa ter essa leitura, né? Enxergar o faturamento, o quanto que eu perco em custo, o quanto que eu perco em despesas, quais alavancas que eu consigo trabalhar. Faz sentido, pessoal? Me fala aí. Vocês estão entendendo? Não estão entendendo? Tranquilo. Por que Faz que eu sentido. falei, por Tá que que eu falei tranquilo. aqui? Por que que eu falei aqui de jornada de cliente? Não sei se alguém já estudou isso um pouquinho. Jornada de cliente quer dizer o quê? Quer dizer, desde lá do início, quando o teu cliente ele toma consciência que você existe, até a parte ali de virar um cara fiel ao teu produto. Quando você analisa todo esse percurso, você consegue entender, eu poderia oferecer isso. Eu poderia oferecer isso, ó, tá vendo? Conteúdo pago. Por que que a Magalu percebeu que se ela comprasse o Kabum, ela poderia comprar um site que gera conteúdo para falar desse produto aqui e para ele ter a gente chama de consideração da marca, né? Que ele já viu uma vez, já viu outra vez, já viu alguém falando sobre a marca. Pô, a chance dele comprar conforme isso aqui vai andando para frente é muito maior. Então, quando você analisa a jornada do teu cliente, quais são as etapas? Vocês conseguem dividir a jornada dele? Quando ele toma consciência do produto? Só no boca a boca? Se for só no boca a boca, meu amigo, a coisa vai ficar ruim. Precisa ter outras ferramentas para fazer com que esse cliente, não só no Brasil, né? Hoje a gente tem a América Latina, muitos países que dá, muitos produtos dá para chegar na América Latina, muitos serviços dá para chegar na América Latina. Inclusive, essa empresa que eu mostrei lá, o Case, a gente começou a atender muitos países da América Latina. Foi aí que também surgiu uma receita nova, que a gente chama, que não estava no plano. Por quê? Porque a gente imaginou que existiam oportunidades fora. Vamos buscar essas oportunidades. Como que a gente vai fazer? Não? Que feira que eu preciso participar? Que negócio que eu preciso olhar? Que eventos que eu preciso participar? Precisa analisar a jornada do teu cliente. Onde teu cliente busca informação? Onde teu cliente busca referência para confirmar se aquele produto é bom? Estão entendendo a lógica aqui? Aqui para qualquer produto, tá? Tanto para consultoria, quanto para logística, quanto para distribuição. Onde o cliente, por exemplo, do Tiago, que ele trabalha atendendo farmácias, enfim, uma série eu não me lembro agora os canais que ele vende, onde ele busca informação para validar se aquele produto é bom ou não. O Tiago precisa saber. E assim como vocês que talvez vendem um produto diferente desse, precisa saber onde ele busca informação. Aqui passa por outras etapas, tá vendo? E-mail, website, landing page. Pô, eu tenho uma landing page, por exemplo, no LinkedIn, que ele pode receber lá no privado dele para preencher se ele tem interesse no produto. Eu tenho uma landing page no Google, que se ele pesquisar lá por um tipo de serviço, aparece lá para ele preencher que ele tem interesse.
Então, essas coisas que precisam ser avaliadas se seu cliente passa por essa jornada ou não. Ok, aqui, então, ele passou da consideração, ele vai partir para a compra. Que momento que ele parte para a compra? Está vendo que ele já passou aqui por várias etapas? Então, aqui ele tomou a decisão de comprar. Aqui é uma etapa bem interessante, né? Quando ele, ele decide ou define se a compra foi uma compra legal, se ele ficou satisfeito ou não, pelo serviço que ele recebe. Eu, por exemplo, se eu compro um produto na internet e eu vejo que demora 7 dias e esse produto chega ainda com uma qualidade não muito legal, é aqui que eu, que eu penso comigo, né? Pô, que compra ruim que eu fiz. Às vezes penso até em devolver. Então, depois daqui ainda existe um trabalho a ser feito, né? Qual que é a percepção do cliente do seu serviço? Qual que é a percepção do cliente do seu produto? Aí eu estou falando para cliente interno e externo, tá? Talvez alguns aqui não tenham empresa, mas ele tem um cliente interno. E como que o cliente, qual a percepção do cliente do serviço que o cliente tem? Isso é importante. E aqui, depois que ele enxerga que, ok, pô, o serviço foi legal, fiz uma ótima compra, ele passa a ser um defensor, um cara que até indica teu produto. Aqui muitas empresas fazem essa avaliação, né? Qual que é o custo de aquisição de um cliente? De um cliente novo e qual que é o custo para manter um cliente? Muitas pessoas falam que isso aí é múltiplo de 10, múltiplo de 15, aí depende do segmento. Então, manter o cliente para que você consiga vender uma série de produtos faz muito mais sentido. Qual que é a lógica de vender apenas um produto, esse cliente não gostar do produto, e ainda falar mal do meu produto depois? É, Aí, voltando aqui, né, para essa discussão que a gente teve da Magazine Luiza. Quais outros produtos que você conseguiria fazer? Por exemplo, no digital tem muito desse negócio de esteiras de produto, né? Ah, eu vendi esse produto para o cliente, mas eu consigo também vender esse, vender esse, vender esse, vender esse. Isso é interessante pensar. Por quê? Porque você tem um LTV, não sei se vocês já ouviram falar, Lifetime Value. Quer dizer o quê? O quanto que eu gero de valor, o quanto que eu vendo para o mesmo cliente. Muitas empresas avaliam isso, né? Tenta prolongar o máximo possível. Eu consigo manter esse cliente na jornada de compra na minha empresa por um ano e meio. É como se fosse uma venda recorrente. Isso é muito importante. Como que eu crio isso? Preciso vir aqui, né, na parte de estratégia e pensar qual que é o objetivo do negócio, como o cliente se comporta, qual que é as dores dele. A gente vai falar um pouquinho disso aqui um pouquinho mais para frente. Beleza? Tá fazendo sentido aí? Tá sim. Aqui, repetindo um Joia. pouquinho o que eu já falei, por exemplo, vendo a receita aqui. O que a gente fez para aumentar, para duplicar a receita? Quais alavancas foram trabalhadas? A expansão geográfica. Então, começamos a atuar em novas áreas que não estavam atuando. Como foi feito isso? Com um representante, novos negócios, olhando para o ecossistema, quais outros produtos que a gente consegue desenvolver pensando no nosso core business, que geraria mais margem, que teria um serviço, enfim, foi essa discussão que houve na empresa. Olhando para a jornada do cliente, tem algum outro produto que a gente poderia ofertar, que a gente não está ofertando? É super válido isso. Taxa de conversão, isso também é muito bom. Trabalhamos muito a taxa de conversão para que a execução de venda fosse assim, na verdade, tivesse um resultado maior, né? Quando a execução de vendas é ruim, o número de visitas não foi legal, o discurso do vendedor não foi legal, a apresentação Então, isso tudo faz parte da taxa de conversão. Como que eu melhoro a taxa de conversão? Tem que olhar para o funil e enxergar onde eu estou perdendo
lead, a gente chama de lead, né? Onde eu estou perdendo venda. Não precisa entender e discutir isso um pouquinho. Estratégia de pricing, que é legal também. Existe algum produto de entrada que eu consigo ofertar para o meu cliente para que ele tenha, talvez, ali uma percepção não tão ruim, tenha menos objeção, para que ele entre na jornada da minha empresa, no tal do lifetime value? Existe também estratégias para isso. Qual produto? Talvez diminuir a margem desse produto para que ele consiga capturar esse cliente e conseguir ali gerar valor ao longo do tempo, né, com ele. Custo variável, por exemplo. O que foi feito ali? Negociação com fornecedores. Eu, inclusive, em pessoa, fui para a China negociar com fornecedores e tive bons negócios lá. Reduzi grandes percentuais. Saiu de 49% para 44%. Esse é a principal aqui alavanca de custo da empresa. Está vendo que o custo fixo aqui, está falando de mão de obra, custo fixo percentual que fica de faturamento é mais baixo? Então, onde eu tenho que focar primeiro? Tenho que focar aqui. Aqui está o maior volume. Lógico, dá para fazer alguma coisa em paralelo aqui? Dá. Mas eu tenho que focar onde? Onde está a maior participação da receita. Redução de consumo de materiais também é importante. Quanto tem de desperdício de materiais na empresa? Muitas empresas não olham para isso. Isso é fundamental. Por quê? Porque está ficando aqui, ó. Está perdendo receita aqui. Mão de obra. Aqui é produtividade, né? Produtividade de mão de obra e automação. O que eu consigo fazer aqui de indicador de produtividade de mão de obra, eficiência de máquina? O que eu consigo automatizar para diminuir o número de mão de obra numa operação? Então, a discussão aqui é em cima disso. Aqui, despesas. Redução de materiais de consumo, principalmente, manutenção, gestão da capacidade produtiva. Então, aqui é algumas alavancas que eu coloquei para vocês perceberem o quanto tem de oportunidade. Deixa eu só sair daqui e ir para um outro, né? É isso aqui que eu quero discutir com vocês agora, para a gente trabalhar junto aqui. Aqui, olhando para o negócio, qual o objetivo do negócio, por exemplo? Alguém já viu isso aqui? Chama MindMeister, que é legal vocês fuçarem depois, porque é interessante para criar um mapa mental da empresa de vocês. Qual o objetivo do negócio? Vamos dizer lá que colocar minha empresa aqui como exemplo. Ou se alguém quiser falar a empresa aqui, a gente faz junto aqui. O objetivo do meu negócio, por exemplo, é ajudar empresas a, a dobrarem de faturamento em um ano. Estou colocando aqui. Tá, como que eu... Opa, o que aconteceu aqui? Não, mas deixa eu sair aqui e voltar. Fala, fala. Não, aqui. Vamos lá. Qual o objetivo do negócio? Ajudar empre- empresários a dobrar o faturamento. Ah, legal. Beleza. Então, como que eu aumento aqui meu faturamento? Existem duas formas, né? Preço ou volume. Volume, eu posso ter estratégias para gerar novos negócios? Posso. Posso vender mais o mesmo produto? Posso. Posso desenvolver novos produtos? Posso.
mas não existe outra maneira para aumentar o faturamento a não ser mexendo em preço ou tendo mais volume. O que eu vou fazer com preço? Existe estratégia de pricing que eu consigo implementar? Quais são as estratégias? Então, isso aqui é uma discussão que precisa avaliar o quê? Precisa avaliar a concorrência, qual que é a percepção de valor que meus clientes têm sobre o meu produto. Eu vou ter um produto de entrada? Isso aqui é uma discussão interessante. Mas vamos focar aqui, por exemplo, no volume. O que eu consigo gerar de novos produtos, novos volumes, pensando aqui nas estratégias de ecossistema? Por exemplo, aqui, que a gente falou de core business. Qual que é a estratégia que eu consigo gerar pensando nos clientes existentes? Eu consigo desenvolver algum produto diferente que eu tenho? Olhando para os negócios suportes, quais são os negócios que eu posso entrar para desenvolver novos produtos? Pensando naquele exemplo da Magalu. Então, esse mapa mental aqui é interessante porque nos dá uma referência do que a gente consegue ir trabalhando. Olhando aqui para o DNA, por exemplo, qual que é o DNA da companhia? Existe alguma estratégia para de diferencial ou existe uma diferenciação em produto, existe uma diferenciação em preço? Então, isso aqui é bom ficar claro, por quê? Porque quando a gente entra aqui para fazer o cliente ideal, por exemplo, as dores do cliente, quais são as dores do cliente? As dores do meu cliente, por exemplo, vamos chutar aqui algumas coisas, sem tempo para cuidar da saúde. Ele pode ter outra dor, por exemplo, não consegue delegar, não consegue ser estratégico. Legal. Então, quem que é essa pessoa que tem essas dores? Então, aqui eu estou fazendo o quê? Estou pensando nas dores que meu cliente tem, na pessoa essa pessoa que é uma pessoa de 35 a 55 anos, tem esse comportamento, ok, legal. Mas qual que é a segmentação? É Brasil. É Brasil? Ok. Brasil, eu consigo atender Brasil? Não, não consigo atender Brasil. Então tem que ser aqui São Paulo. Então, por que eu faço esse mapa mental? Porque quando a gente detalha aqui o objetivo do negócio, o DNA, diferencial competitivo, eu tenho mentoria junto com a consultoria. Qual que é a razão de existir? A razão de existir é porque em algum momento eu percebi que as consultorias tradicionais não ajudavam, de certa forma, o empresário, o executivo a ter uma mentalidade para gerar novos negócios, a conseguir delegar, a conseguir estruturar a empresa dele. Se tivesse alguma alteração no cenário, no mercado, ele conseguiria reagir. Então, isso daqui precisa tá bem claro, porque quando eu começo a entender aqui quem é meu cliente, como então que o meu produto resolve essa dor dele? Como que o meu produto vai conseguir ajudar esse cara aqui a delegar? Como que o meu produto vai conseguir ajudar ele a ser mais estratégico? Vocês conseguem perceber que a comunicação aqui tem que fazer sentido com o que eu estou escrevendo aqui? Isso aqui é um negócio muito simples, que ajuda muito, que não é nada sofisticado, é algo que você faz batendo um papo com seu time e vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo, e isso aqui fica de alguma forma estruturado, e depois você começa a montar uma estratégia mais consolidada, uma estratégia mais com nível de detalhe com financeiro, com nível de detalhe de investimento. Mas primeiro é legal fazer esse esboço, porque ajuda a pensar no quais são as oportunidades, quais são as hipóteses, quais são as alternativas que tem na mesa. Tá fazendo sentido aí, pessoal? Por Tá exemplo, sim, pode. quais são os benefícios do meu produto? O que eu consigo oferecer para esse cara aqui que tem essas dores? Eu preenchi só algumas coisas aqui para a gente ter uma ideia, né? Quais benefícios eu consigo oferecer? Eu consigo oferecer treinamento para o time dele, para que ele consiga delegar com tranquilidade.
Pô, é uma alternativa. O que mais que eu consigo oferecer para esse cara? Ah, eu consigo estruturar os processos. Vamos estruturar os processos para que ele consiga acompanhar e não precise trabalhar 18 horas por dia e fazer planejamento até a noite. Estruturar o processo. Ah, eu consigo definir reuniões semanais? Consigo. Então, eu vou trabalhando aqui no meu produto ou serviço para que aquilo que eu coloquei aqui de dor seja endereçado aqui. E a minha comunicação que eu vou fazer lá no Instagram, que eu vou fazer em qualquer coisa, precisa falar disso. Porque senão, como que o meu cliente vai saber que o meu produto entrega tudo isso? Não sabe, ok? Então, aqui estamos falando dos 4 Ps, né? Que é esse detalhe aí, Michael, que você falou, que eu. Só pra eu fixar bem da. Não entendi. Qual a pergunta? Isso é no. Esse último passo que você deu aí foi do quando a gente posta o produto na internet para uma busca. Por exemplo, Tava falando. eu tenho usado Ah, bastante Instagram nos últimos meses. Não vou dizer sim, anos, mas alguns meses. O meu conteúdo, eu produzo conteúdo em cima das dores do meu cliente. Falar, se você tem percebido que o seu resultado está assim, será que não é por causa disso, 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 disso? A gente chama isso certo. de comunicação topo de funil. Por que topo de funil? Lembra do funil de conversão, né? Eu tenho que gerar primeiro, lembra lá da jornada do consumidor que eu falei agora há pouco? Eu tenho que gerar primeiro no meu cliente a consciência que ele tem aquele problema. Porque, por incrível que pareça, muitos empresários acham que trabalhar 18 horas, 16 horas por dia, não cuidar da saúde, não ir para academia, não ter tempo com os filhos, é normal. Sim. Não é não, Muitos gente, acham que não é é não. normal. E é ruim ainda, viu? Nada, a gente é Muitos acham. escravo disso. A merda é que a gente é escravo disso. É Então, dificilmente. mas é por isso que eu, inclusive, chamei vocês aqui para eu ajudar vocês, que vocês não podem ser refém da empresa de vocês. Quando eu Uhum. percebi na consultoria, trabalhei em consultoria por mais de 8 anos, uma das melhores consultorias de restauração do Brasil. Eu trabalhava, às vezes, sábado, domingo, minha filha nasceu, eu fiquei só 2 dias, porque eu estava no projeto do Itaú, o projeto estava com um volume de trabalho grande e eu estava tomando conta do parte do time lá, eu era sócio já da empresa nessa época. Uhum. E quando eu percebi que isso estava acontecendo, eu falei, não está fazendo sentido, eu preciso repensar minha rotina, repensar os meus objetivos. Não pode ser normal ter uma rotina dessa forma. Por quê? Porque no final, não no final da vida, mas em algum momento a conta chega, entendeu? Não, não, não Uhum. tem, não tem, não tem milagre. A conta chega. Mas o que eu quero dizer aqui, justamente porque por esse motivo eu comecei a trabalhar com mentoria para esses empresários, que é muito mais a mentalidade do que falta de conhecimento técnico. Porque muitos acreditam que se ele ficar ali no operacional, olhando como o atendente está fazendo, olhando como estão executando a venda, olhando como está feita a manutenção, as coisas vão dar certo. Não, o ponto não é esse. O ponto é que talvez você não tenha processos, talvez você não tenha treinado o time da forma correta, talvez você não tenha indicadores, talvez você não tenha estratégias pensando, o meu DNA é esse. Sei lá, vamos supor que o DNA é o quê? Nível de serviço e atendimento tem que ser excelente. Então, quais competências eu vou buscar nas pessoas que eu vou contratar para ter esse. Tá vendo que as coisas começam antes? Começa lá na estratégia. Por isso que eu mostrei o organograma. Aquilo que eu imagino para minha empresa, aquilo que eu tenho de DNA, aquilo que eu tenho de princípios, precisa estar na estratégia. Por quê? Porque quando eu contrato, quando eu defino KPI, quando eu defino processos, isso precisa estar no processo. Então, eu preciso ter um processo, preciso ter um KPI em algum lugar que mede o nível de serviço diariamente daquilo que ele fez. Porque se algum dia o nível de serviço ficar ruim, eu vou saber.
Não vou esperar um mês para alguém reclamar, alguém devolver meu produto, alguém reclamar do meu serviço, para saber que o meu nível de serviço não tá adequado. Faz sentido? Faz. Então, existe uma forma de estruturar a empresa, por isso que o nome do workshop é Diagnóstico Estratégico na Prática. Eu quero mostrar para vocês o que que eu fiz em algumas empresas, e o que que vocês talvez conseguem fazer e para que vocês tenham um resultado melhor. Primeiro, né, tem que estruturar a empresa. Sem fazer a empresa fazer o feijão com arroz, é difícil o empresário realmente ter descanso. Precisa fazer o feijão com arroz, estruturar, para aí sim começar a ser mais estratégico, a pensar em outras oportunidades de negócio. Tem gente aqui na fila de espera. Acho que é o Samir que caiu. Não, tô bem aqui, tô te ouvindo. Ah, é que tinha gente aqui, acho que era outro login, então. Mas, enfim, é essa discussão aqui, né? Aqui, por exemplo, que dor que o meu produto resolve? Tá vendo que aqui que eu puxo aquilo que eu falei que ele tem aqui, que é o meu target? Qual que é teu cliente ideal? Eu fiz até um vídeo no Instagram falando por que ter o cliente ideal? Porque quando a gente tem o cliente ideal, a gente sabe qual o comportamento desse cliente, quais as necessidades que ele tem, quais as dores que ele tem, qual é o preço que ele aceita pagar, fica mais fácil vender. Imagine que você chegue com uma proposta de um produto que tem exatamente o preço, as, os benefícios e resolve exatamente aquilo que ele precisa. Qual que é a chance dele comprar o produto? É muito mais alta, né? Ele compra o produto com mais facilidade, porque ele sabe que vai resolver. E quando ele ouve ainda alguém falando que teu produto é bom, quando ele ouve algum depoimento ainda em algum lugar, no Instagram, né? Fica mais fácil, pensando na jornada, né? Mamãe. Quer pôr o da Elsa? Ai, Quer pôr o da Elsa? Ô, Joyce, muta seu microfone aí que tá ligado, por favor. Faz sentido, pessoal? Entenderam até aqui? Então, isso aqui é muito legal fazer, pegar esses tópicos e começar a desenhar, né, a estratégia aqui de forma simples, né? Não tem nada complexo aqui. Aqui estamos falando de preço, volume, estamos falando aqui onde eu consigo crescer meu negócio, existe diferencial competitivo, por que minha empresa existe, quem que é qual que é o segmento que eu estou atuando, quem que é meu cliente ideal, qual que é a promessa que esse meu posicionamento tem que entregar. Eu tenho que entregar aqui o que eu estou prometendo aqui, né? Eu ajudo empresários a dobrar de faturamento. Como? Aí o como precisa ser respondido aqui, no produto. Então como que ele vai ficar sabendo disso? Aqui na promoção. Tá bom. Como que eu vou chegar nesse cliente? Online, presencial, distribuição ou venda direta? Aí eu faço uma avaliação. O preço é competitivo? É menor ou maior que o preço do mercado? Ok? Que eu queria Eu só dar tenho uma explicação. de preço um pouco maior do que o mercado, entendeu? Então, mas aí Tem. você tem um preço maior que o mercado. O teu cliente percebe esse diferencial competitivo? Ele entende que realmente o serviço do Samir vale bem. Eu não vou responder, né? Porque Então, eu tenho uma falha técnica lá de gerar esse valor na minha equipe de venda, já identifiquei isso, porque assim, realmente o, o produto que eu entrego é bem interessante, a gente realmente satisfaz, o cliente sai satisfeito. E outra coisa que a gente viu é o quê? Finalizou esse atendimento e essa venda, é que eu vejo essa tendência mesmo. Qualquer curso que eu entro, fala, cara, vamos fidelizar esse cara. Esse cara gosta de você, quer comprar contigo, mas o que que eu vou botar ali mais, né? Tá faltando um pouquinho de criatividade no que eu mais vou agregar na empresa, porque tem que estou muito pensar ali, focado. tem que pensar, de novo, né, nessa jornada do cliente, né? Quais produtos
ou serviços que esse cliente consome, né? Tem que fazer pesquisa, pensar, enfim, é, pensar em formas diferentes, porque se vamos pensar, por exemplo, num cliente, na verdade não é cliente, é um amigo. Ele tem uma clínica de dentista. Na clínica dele, ele colocou Botox, ele criou um batom que tem algum produto lá que deixa o lábio um pouco mais carnudo, sei lá, não entendo exatamente a estratégia, mas ele criou uma série de serviços e produtos que ele consegue ir vendendo para o cliente dele de forma recorrente. Ele se tornou uma clínica como se fosse de embelezamento, sei lá. Ele deixou de ser um dentista. O, o fato dele ser dentista apenas virou um pontinho lá no meio do negócio dele. Talvez o faturamento dele agora seja mais outros serviços do que a atividade de dentista em si. Mas isso demanda o quê? Demanda estratégia, né? Pensar, avaliar oportunidades. A Lidiane aqui, por exemplo, ela trabalha com bronzeamento. Que outros serviços ela consegue, talvez, desenvolver na empresa dela? Tem que pensar. Quais outros serviços que o cliente ideal, sempre pensando no cliente ideal, porque facilita. O cliente ideal consome, além de bronzeamento, pô, tem que pensar. Eu não sou da área, então eu não consigo dizer. Tem que pensar, tem que estudar. Traça Mas ela pode, sei lá, botar como um design de sobrancelha no negócio também, que tá ligado à é, estética feminina, depilação, é isso aí. Tem vender que um biquíni, começar. né? Tem que começar agregando serviços, né? O que eu posso? E perguntando para o cliente: se eu tivesse isso aqui na minha empresa, o que você diria? Você compraria? Enfim, tem que os clientes que são mais próximos, né, fazer esse tipo de pergunta. Vamos voltar aqui para a gente finalizar. Então, vocês entenderam lá, pessoal, o mapa mental? É muito legal fazer esse mapa mental. Se alguém tiver, eu vou passar o link depois para vocês criarem um de vocês aí, mas é muito legal vocês fazerem isso, ter esse tempinho para pensar. Aí, pensando aqui, ok, deixa eu voltar lá para recapitular, que talvez vocês já até não lembram mais. A gente falou aqui, ó, da estratégia, falou aqui de um forecast de 5 anos, por exemplo, olhando aqui receita, olhando custo, olhando. Isso aqui é muito bom fazer. Samir, qual faturamento você quer ter esse ano? Qual faturamento mês a mês você gostaria de ter esse ano? E aqui precisa estar, ok, eu quero dobrar de faturamento esse ano, quero fazer tanto em maio, tanto em julho, tanto, enfim. O que você vai fazer então para conseguir isso? Você vai estar mais no Instagram, você vai estar mais em feiras de eventos, você vai desenvolver um novo produto. Isso aqui precisa ter um plano estruturado para isso. O que eu Cara, assim, falei no lá, Instagram, há muito tempo, realmente eu precisava entender algo, a minha dor mesmo nisso aí é que, você sabe, TV já fui, é, famoso já fiz e tal, e eu queria ir além. Eu não sei agora que tipo de estratégia eu vou ter de gerar mais lead. E assim, esse cliente qualificado que eu quero atingir, né? Que eu saí de um low cost e eu tô querendo brigar agora com os grandes, entendeu? uhum, E eu preciso agregar valor ao meu trabalho, meu serviço. E aí eu não sei, tipo, o LinkedIn é uma ferramenta que eu não uso para tem, tem geração de que, lead. tem que testar, né? Primeiro discute aqui, né? Discute a sua estratégia. Quem que é o cliente ideal? Desenha o comportamento desse cliente. Esse cliente ideal, ele tem, sei lá, um Q3, ele tem uma renda mais ou menos de 20 mil, ele frequenta esse tipo de restaurante. Com essas Mas como que eu vou características, ter essa informação dele também, né? Que é pessoal, ele não não, vai chegar para o balcão. não, mas você tá fazendo faz uma pesquisa ou estima, né? Não, esse cliente aí Pode, eu quero. Esse é o meu cliente ideal. então, estima isso, né? E com essas informações fica fácil você linkar o teu produto, por exemplo, com propaganda no YouTube, por exemplo.
Ah, parece uma propaganda de um carro. Você viu aqueles vídeos que 5 minutos parece uma propaganda no meio do vídeo? Aquilo lá é tudo Sim, venda. É tudo anúncios sim. pagos que foram tagueados para aquele tipo de cliente que está assistindo aquele tipo de vídeo. Lógico, né? Não estou falando para você fazer isso, mas o que que você Não, dá consegue certo. fazer? Teve uma agência de marketing que fez isso, deu muito certo. Não, mas, enfim, existem infinitas estratégias, mas primeiro discute aqui. Discute aqui quem que você quer atingir, que nível de serviço você quer ter, porque quando você discute isso aqui, você faz um forecast, um planejamento financeiro para isso, e você contrata pensando nisso. Porque senão fica tudo torto. Depois, para arrumar, rapaz, dá um trabalho. O que que você contrata aqui? Ah, eu contratar uma pessoa mais barato. Por que você está contratando mais barato se o teu serviço é premium? Por que que você está pensando? Verdade. Tá vendo que tem que estar aqui, ó. Pensa aqui primeiro, resolve isso aqui primeiro, pensa depois no planejamento financeiro, pensa nas ações que você vai ter, pensa na estrutura organizacional que você precisa ter. Aí, aqui é mais dia a dia, né? Aqui é o retorno do. Eu acho que você não, quando eu expliquei, você não estava. Aqui é o retorno do capital investido. É o tal do ROIC. Beleza? Vamos lá para o final lá, que a gente já está passando aqui do tempo. Deixa eu ver se tem alguém falando alguma coisa aqui. TVZ propaganda individual para cada um. Ah, passando aqui, senão o pessoal vai ficar bravo que eu extrapolei o horário. Mas está fazendo sentido, pessoal? Alguma dúvida aí? Vão me perguntando. Opa, já Mas você passou pode aqui. empolgar aí. Eu tô gostando pra caramba. Se você quiser extrapolar, eu tô curtindo. Ah, eu adoro falar de negócio, né? Eu fico aqui, minha esposa que não gosta muito, porque ela fala que eu só falo de negócio. Vou jantar, falo de negócio. Encontro alguém na rua, falo de negócio. Mas, enfim, aqui quando a gente elabora um plano estruturado, um dos últimos slides aqui, por exemplo, a alavanca. Qual alavanca que eu vou trabalhar aqui para gerar aquele resultado que eu preciso? Eu preciso trabalhar receita? Ok, então qual que é a ação? Qual que é o KPI que vai medir isso? Qual que é a meta que eu vou ter? Quem que é o responsável, data de início e data de fim. Essa aqui, eu peguei um exemplo de um plano de ação estruturado. Sempre você tem que ter a alavanca que você vai trabalhar para conectar com o resultado financeiro que você estimou lá no seu forecast, a descrição da ação que vai ter, e essas informações aqui, responsável, por exemplo, aqui o custo unitário. Por que eu estou olhando o custo unitário? Porque eu estou fazendo uma negociação das principais matérias-primas, sei lá, eu fiz uma curva ABC lá, encontrei 10 matérias-primas principais que eu preciso negociar com esses caras. Pô, eu preciso olhar o custo unitário dessas daí todo mês. Você tem um indicador disso, para saber se eu reduzi ou não reduzi. Custo fixo, que é principalmente mão de obra. Eu preciso implementar um indicador de performance das pessoas. Por exemplo, aqui, aí, algum serviço é mais difícil, né? Por exemplo, aqui, eu tenho 10 pessoas. Qual a estimativa, de tempo dessas atividades que essas pessoas têm que ter? Tem que executar o trabalho a cada 5 horas. Então, esse é meu tempo estimado. E quanto ela está executando? Executando em 8. Caramba, então a eficiência dela aqui tá ruim, tá em torno de 50%, 60%. Consegue chegar em 80%? O que que eu preciso fazer? Por exemplo, aqui, despesa. Qual a curva ABC aqui das principais matérias-primas que gastam na empresa? Transporte. Transporte é fundamental também, porque tem muitas empresas que contratam uma empresa de transporte e deixam uma empresa lá a vida inteira e nunca fez um bid. Bid é como se fosse um leilão. Nunca fez um bid, nunca fez uma negociação com outras opções. Então, precisa olhar para o DRE e enxergar que, se você não olhar cada linha daquilo ali, é a tua receita que está indo embora. Muitas empresas compram matéria-prima, faltou isso, compra no Zezinho da esquina, compra. Ela não olha o quanto isso está comprometendo da faturamento dele, vai olhar no final do mês. Aí no final do mês já foi, né? Quando a gente tem um negócio mais planejado, mais estruturado, as compras são feitas programadas, é feita com fornecedor cadastrado, tem uma referência de preço. Faz sentido? Faz.
Então, é mais ou menos nesse caminho. Então, pessoal, o porquê que eu criei minha consultoria e coloquei a mentoria junto? Para justamente ajudar esses empresários, porque eu também já fui um empresário que trabalhava 18 horas por dia. Tenho o meu eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar naquilo que eu gosto, né? Eu fico horas e horas falando de negócio, gerando network. Eu gasto 30% do meu tempo hoje fazendo network, porque network é fundamental. Inclusive, eu fiz um post esses dias no Instagram. Qual foi a última vez que você participou de um evento de forma a gerar novos negócios para a tua empresa? Então, isso é fundamental, né? Quais são as estratégias que você precisa ter? Tem que sair do operacional. Então, eu criei justamente a minha empresa para ajudar esses empresários a saírem mais do operacional, terem uma vida mais equilibrada, terem tempo para fazer aquilo que gosta, terem empresa estruturada. A gente comenta que é uma empresa rodando sozinha, e para isso precisa arrumar algumas coisas, organizar algumas coisas.